Olá, sexto ano. Vamos voltar à nossa aula 12. É a segunda parte da nossa aula, está dividida em duas partes. E esse vai ser um movimento de translação, continuando os movimentos que a Terra faz. Tá ok? Então, Priscila, o que é o movimento de translação? A gente já viu? A gente já viu. Vocês já viram muitas vezes isso em geografia já, lá nas outras séries. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Ele vai durar 365 dias, né? Ou seja, um ano. E ele vai girar ao redor perdão. E a Terra vai girar ao redor desse Sol, né? E vai ocasionar, vai tornar possível que ocorram as estações do ano e que os climas também ocorram na Terra, tá? Relacionado também à posição da Terra, a inclinação dela, a gente vai ver algumas coisas aí. E é ele que vai definir alguns dias, alguns eventos que são chamados de solstícios e equinócios, esses nomes estranhos aí. A gente vai ver daqui a pouco o que é. Então, como sabemos, a Terra está em constante movimento de translação, é um dos principais movimentos do nosso planeta. Eles são primordiais para os ciclos que os ciclos de vida nela funcionem, perdão. Então, esse movimento ele é essencial para que ciclos como da agricultura, da, do nascimento, né, de algumas espécies, por exemplo, tenham a sua formação, porque ele vai gerar as estações do ano, né? E as estações do ano são primordial para o surgimento da vida na Terra. Então, todo planeta do sistema solar tem seu movimento de acordo com a distância que possui em relação ao Sol. Todos os planetas fazem o movimento que a gente chama de movimento de translação. Todos os planetas do sistema solar giram em torno do Sol. A gente viu lá naquela imagem heliocêntrica do Sol no meio e os planetinhos girando. Eles influenciam em dinâmicas climáticas, alterações de marés e estações do ano, consequências de dias e noites e outras inúmeras atividades ligadas à vida na Terra. Então, esse movimento aqui que a gente está vendo, que é olhando a imagem aí, que é o movimento em torno do Sol, dá uma reparada que em, uh, em cada momento, aqui não dá para ver o eixo da Terra tão cedo, vou desenhar aqui. Em cada momento, a Terra vai estar inclinada de forma diferente. A Terra vai estar inclinada de forma diferente. A Terra ela não tá retinha. O Brasil não está retinho no no universo. Ele tem uma leve inclinação em relação ao Sol. Isso faz com que a Terra tenha luminosidades diferentes. A gente vai ver numa imagem aqui próxima. Então, quais são as características desse movimento, chamado de movimento de translação? Esse movimento, ele vai ser o movimento ao redor do Sol, né? E ele vai ter uma duração de 365 dias. Só que esses 365 dias, eles não são completinhos 365. São 365 dias e 6 horas. Então, quando acaba o ano, né? Tá lá, 31 de dezembro, acabou o ano. Ainda para completar a volta aqui em torno do Sol, ainda demora mais 6 horas. Eu não estou falando do movimento de rotação, tá?
O dia não vai ter mais 6 horas, não é isso. Mas para ele acabar a volta completa ali ao redor do Sol, ele vai levar mais 6 horas. Então, um ano completo de translação só é completo quando dá 6 horas a mais depois do último dia do ano. Só que acontece? A gente não vai ficar virando anos no último dia depois de 6 horas. Então, se a gente calcular 6, 6, 6 e 6, dá um dia. Dão 24 horas, correto? 6 vezes 4, 24. Então, qual foi a convenção? De você criar mais um dia no calendário a cada 4 anos. A cada 4 anos a gente tem um dia a mais no calendário para completar essas 6 horas que sobram para a Terra dar a volta em torno do Sol. Isso vai gerar o ano bissexto, que é o ano que a cada 4 anos ele tem um dia a mais, tá? Pelo completar da translação, não tem nada a ver com a rotação, tá? A gente chega lá no final do ano, o ano acaba, deu meia-noite, são meia-noite, né? O dia acabou, porém a translação ainda não acabou. E aí você vai, essas 6 horas vão gerar um ano a mais lá na frente. Além de ser um movimento que vai criar um dia a mais no nosso calendário, o movimento de translação tem outros efeitos. Quais são esses outros efeitos? O movimento de rotação também tem, né? Vamos só dar uma lembrada. O movimento de rotação, ele gera os dias e as noites, e um outro efeito que ele traz também é que ele gera as marés altas e baixas durante o dia. Quando a Terra está virada para o Sol, de frente para o Sol, as marés são mais altas. Repara na praia que de manhã o mar está mais alto. E quando vai entardecendo, o mar vai ficando mais distante. Isso porque o Sol atrai o mar e faz ele subir, tá? Enquanto que quando o Sol não está de frente para aquela faixa do planeta Terra, a maré vai baixando. Isso porque existe um movimento de gravidade, que é um movimento de atração entre os astros. Então, e o movimento de translação, Priscila? O que ele faz? O que ele gera? Né? Quais são os efeitos dele? Ele vai nos trazer as estações do ano, aquilo que a gente vê lá no quinto ano, primavera, verão, outono, inverno. A gente vai ver o porquê que eles aparecem. E, além disso, ele vai criar uns 4 fenômenos que são os inícios das estações do ano, que a gente chama de solstícios e de equinócio. A gente vai ver uma imagem que vai tornar mais fácil essa visualização. Tá ok? Então, as estações do ano, elas variam de acordo com a posição da Terra e da órbita dela com relação ao Sol. Dá uma olhadinha aí nessa imagem e visualiza que a Terra, ela, como eu falei, ela tem um eixo inclinado. Ela não está, não é à toa que você vê o globo terrestre, você vê um globo, ele está sempre inclinadinho, de ladinho. Porque a Terra ela, em vez de estar reta para o Sol, ela está levemente inclinada. E isso vai fazer total diferença nas estações do ano. Isso vai fazer com que o hemisfério norte, que vamos chamar de cima, e o hemisfério sul, embaixo, tenham estações do ano em épocas diferentes. Né? Se a gente reparar, vamos dar como exemplo, vamos pegar o Natal, que é o melhor exemplo de todos. Né? O Natal, quando a gente imagina no hemisfério norte, onde até ele foi criado, onde as tradições de Natal foram criadas, Papai Noel, neve, frio, castanhas, comidas quentes. Lá no hemisfério norte, o Natal, que seria 25 de dezembro, acontece no inverno, que é 25 em dezembro. Enquanto que aqui embaixo, no hemisfério sul, onde a gente está, na parte de baixo, o Brasil está abaixo do Equador, o Natal se dá no verão.
Por quê? Já pararam para pensar? Já tiveram essa, essa percepção de que, pô, como é que assim o Natal, neve, eu nunca vi neve, aqui não faz frio no Natal, por quê? É por conta dessa inclinação da Terra e da estação do ano. A gente vai ver agora. Então, por conta dessa posição inclinada da Terra, vamos ver o vídeo aqui, que a gente vai entender essa inclinação, a gente vai entender um hemisfério norte mais distante e o outro hemisfério mais próximo. Então, a translação ela vai ser a causa das 4 estações do ano, né? A consequência da translação são a geração das 4 estações do ano. Então, a Terra está lá rodando, né? Está na sua rotação. Você tem um eixo principal da Terra que passa no meio dela, né? E você tem um eixo, um outro eixo que é a linha do Equador, que divide a Terra entre hemisfério norte e sul. Esse eixo vertical, ele é inclinado. Então a Terra tem uma inclinaçãozinha para o lado, assim, de 23 graus. E o Equador divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, correto? Quando a Terra está girando em torno do Sol, quando ela inclinadamente se põe de frente para o Sol, inclinada com a parte norte, o que vai acontecer? O norte está recebendo mais Sol do que o Sul, tá vendo? Que ele está mais próximo, mais perto do Sol. Então lá em cima, no norte, é verão, e lá embaixo é inverno. Por quê? Por conta dessa inclinação que deixa mais longe ou mais perto. Passando 4 meses, a Terra, o eixo dela fica reto. E aí a gente vai ter luz para os dois lados e sol para os dois lados igual. E a gente vai ter o outono e a primavera, que são estações parecidas. Só que vai girar mais um pouco, e aí a inclinação vai estar para o outro lado. E aí aquilo que estava quente vai ficar frio, o que estava frio vai ficar quente. Norte vai virar inverno e sul vai virar verão. E aí a Terra vai, gira novamente, o eixo dela fica reto novamente. E aí a gente tem a primavera e o outono novamente. Lembrando que a primavera vem depois primavera vem depois do inverno para os dois hemisférios e o outono vem depois do inverno para os dois hemisférios. Tá ok? Então, só para a gente retornar na inclinação da Terra, quando eu falei que a Terra era inclinada, e isso fazia as estações do ano serem diferentes no hemisfério norte e sul, isso também vai fazer com que as estações do ano ocorram de forma diferente nos polos, que são as extremidades. Polo norte lá em cima, polo norte e o polo sul. Se a gente observar, dependendo da época do ano, vou pegar uma época aqui em particular, aonde vai ser verão no hemisfério sul e vai ser inverno no norte. E aí a gente vai observar que os raios de sol vão bater de forma diferente nos hemisférios. Além de bater de forma diferente, vai bater de forma diferente nos polos. Dá uma olhada no vídeo que vai começar. Aqui está a linha do Equador que divide a Terra entre norte e sul. E dá uma olhada até onde a luz do Sol vai iluminar. Aqui no Polo Sul, ela vai iluminar o Polo Sul inteiro. Enquanto que aqui no Polo Norte, ó, aqui é o polo, aqui é o polo. Aqui está totalmente iluminado e aqui está totalmente no escuro. O que significa isso? Que durante esse período aqui, no norte, no inverno, no Polo Norte no inverno, o inverno do polo ele é completamente no escuro. Isso é característica do inverno no Polo Norte. E aqui embaixo, o verão no Polo Sul é luminosidade o tempo inteiro. Isso não significa que é calor e frio, mas isso significa que é sem luz e com luz. Quando a Terra for inclinar para o outro lado,
e for verão no norte, inverno no sul, vai ser o oposto. O sul vai ficar completamente no escuro, o polo, e o polo norte vai ficar completamente na luz, né? Isso são as características. Verão nos polos é luz durante 4 meses, e o inverno nos polos é escuro o tempo inteiro. Então imagina que são 4 meses no escuro e 4 meses na luz. Essa é a característica principal dos polos, é bem interessante. Enquanto que essa região que está aqui abaixo, abaixo do círculo polar e acima do círculo polar aqui, ela vai receber luz durante o dia e escuridão durante a noite normalmente. Outro fenômeno que o movimento de translação vai trazer são os dias que são chamados de solstício, e daqui a pouco a gente vai ver o equinócio. Solstício, o próprio nome já diz, né? Solstício está relacionado com o Sol. Esses dias são dias onde os hemisférios são iluminados de forma diferente, aonde um hemisfério vai receber mais luz, enquanto que o outro vai receber menos luz. E como é que é dividido esse período? No hemisfério que está recebendo mais luz, né, vai ser o começo do verão. No caso do hemisfério norte, ele começa em junho, 21 de junho, no verão lá. E no caso do hemisfério sul, é dia 21 de dezembro, como aqui no Brasil começa o verão em dezembro, né? Ali perto do Natal. Esse solstício, tá? Ele recebe o nome de solstício de verão, aonde começa o verão e aonde os dias são mais longos, aonde tem mais luz. E solstício de inverno, no hemisfério onde começa o inverno, e a gente é onde vai receber uma menor quantidade de luz. Então, as noites são mais longas. Essa é a diferença, tá? O solstício, então, os hemisférios recebem durante 24 horas luz de forma bem diferente. No hemisfério que está verão, o dia é muito mais longo, e no hemisfério onde é o inverno, o dia é muito mais curto. A noite é mais longa. A gente dá uma olhadinha aí na nossa imagem. Nesse momento aí, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Lá em cima, então, vai ser o solstício de verão e aqui embaixo de inverno. O hemisfério de iluminação máxima, dia maior que a noite. No caso daquela inclinação, era o norte. E no inverno vai ser noite maior que o dia, aonde vai ser o inverno. Então a gente vai chamar de solstício de verão e solstício de inverno. Então, outro dia, em consequência da translação, é o equinócio. O que é o equinócio? É o dia e noites, são dias e as noites iguais. São dias onde você vai ter 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Igualzinho, tá? E como é que eles vão acontecendo? Se você reparar, quanto mais você vai chegando para o verão, mais tarde o pôr do sol vai acontecendo. E quanto mais você está chegando para o inverno, mais cedo o pôr do sol está acontecendo. Isso aí está indo chegar lá perto do solstício. O equinócio já é quando eles estão próximos. Quando o nascer do sol e o pôr do sol tem uma diferença de 12, vai chegando perto de 12 horas de diferença, tá? E esse dia tem uma data específica, não uma data não, na verdade varia entre 3 dias. Pode acontecer entre o dia 21 e 23 de março e o dia 21 e 23 de setembro. Então, daqui esse mês que vem, a gente vai ter o equinócio acontecendo, tá ok? Esses dias marcam o início das estações outono ou primavera, dependendo do hemisfério, né? Outono no começo de março, no hemisfério sul, primavera no começo de março, no hemisfério norte. Lá em setembro, começo da primavera aqui no hemisfério sul e outono no hemisfério norte. Tá ok? Então, equinócio e solstício está relacionado à quantidade de luz que a Terra vai receber
ao longo do ano. Tá ok? Esses 4 dias de solstícios e equinócios, eles vão ser muito importantes para demarcar as estações do ano. E ao longo de milhares de anos, esses eram dias muito importantes para as civilizações, que era o momento onde ia começar a plantação, a colheita, onde você tinha o fim da colheita, onde você tinha... As festas são sempre marcadas próximos a esses períodos, por exemplo, né? O Natal era do hemisfério norte, que é o início do inverno. Ele demarca o período onde você vai ficar mais tempo sem plantação. Então você tem festas antes do Natal, antes do surgimento do Natal, de Cristo e tudo mais, que são demarcadas, por exemplo, pelos equinócios e solstícios. É interessante você pesquisar isso. Você tem algumas pesquisas que, se você jogar no Google, você vai descobrir algumas festas que são relacionadas ao equinócio e ao solstício, tá? Então, essa é a nossa segunda aula, parte 2 do movimentos da Terra, e a gente vai ficando por aqui com relação aos movimentos dela, tá bom? Próximas aulas a gente vai tratar sobre orientação e localização dentro desse planeta Terra grandão aí que a gente está vendo, tá bom? Beijo, abraço, bom estudo, e façam os exercícios da apostila e os exercícios do Microsoft Teams dentro da matéria de geografia que vão ser orientados lá em tarefas, tá bom? Saudades, beijo!